Nós vamos trabalhar hoje com Mateus. Então, por favor, abra as Bíblias em Mateus, capítulo 25, verso 14 ao 30. Desde quando eu dou aula, eu faço isso fazia isso com os guris. Eu dava aula, terminava o assunto, beleza, passava a atividade e ia para casa. Quando chegava no outro período de aula, se fosse no dia seguinte ou na outra semana, eu falava, paramos onde? Nem eu sabia. Mas quando eu fazia a pergunta, eu lembrava. Aí eu começava, por isso que eu já estava acostumado. Aí quando eu comecei a falar para vocês, eu comecei a lembrar da ministração. Aí ficou que coisa maravilhosa. Né? É coisa boa de Deus. Coisa maravilhosa de Deus. Então, Mateus 25, versículo 14 ao 30, falando de mordomia, de forma agora mais pessoal, tá bom? Versículo 14. Porque o reino dos céus é como o homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo o quê, gente? Oi? Sua capacidade, ou alguma tradução, habilidade, isso é algo diferente? E depois ele foi viajar. Beleza. Isso aqui revela justiça da parte desse cidadão. Ele deu a cada um de acordo com a capacidade de cada um. Ele não deu algo a quem não tinha condição de executar. Vamos lá, versículo 16. Então, que recebera 5 talentos, foi, negociou com eles e fez outros 5. E da mesma forma que recebera 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, repita comigo, muito tempo, veio o senhor daquele servo e fez conta com eles. Então, depois de muito tempo, não foi um dia, não foi 2, não foi de uma hora para outra, foi 3 anos, não, desculpe, isso é meio de auri. Voltando, versículo 20. Então, chegando que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui 5 talentos a mais que eu ganhei. O que é que disse o Senhor a esse servo? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o quê? O pouco. Então, se foste fiel sobre o pouco, sobre o muito, te colocarei. Beleza. Adiantando, vem agora o que recebera 2 talentos. E a mesma coisa, ele ganha mais 2, dá, e o seu senhor fala no 23, muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu senhor. E 24, então chegando que receberá 1 talento, disse, Senhor, eu sabia que tu és um homem duro, homem que ceifas onde não plantastes, ajunta onde não espalhastes, e receoso eu fui e escondi o teu talento. Eis aqui está o que é teu. Respondeu-lhe o seu senhor. Servo mau, preguiçoso. Tu sabias tudo isso aí a meu respeito, né? Colho eu não plantei, ajunto eu não espalhei. 27. Não deveria tu, portanto, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros? E então na minha vida eu teria recebido o meu com juros? 28. Tomai, portanto, o talento dele e dai ao que tem 10 talentos. Porque a cada um que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver será tomado até o que ele tem. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Fiz questão de reler o texto com vocês, para que a gente pudesse de novo ter uma visão ampla do texto. Mas como eu disse para vocês, eu vou trabalhar num ponto mais pessoal. E que ponto é esse? É o ponto onde diz assim, versículo 21. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o quê? O pouco. Sobre o muito? Vocês já ouviram alguém dizer? Claro que vocês já ouviram alguém dizer. Se eu tivesse dinheiro, eu ajudaria mais. Já ouviram falar isso? Não já ouvimos isso? Se eu tivesse condições. Mas, irmãos, eu ajudaria.
né? Se eu tivesse condições, eu ajudaria. Mas, irmãos, não é o pouco que você tem que você pode ajudar? Já ouviu alguns ditados naturais, né? Alguns ditados desse mundo que diz assim, da galinha, grão de galinha, como é? De grão em grão, a galinha, já pensou? De grão em grão. Talvez você não possa dar R$100. Cadê Sila, cadê o Wilton aqui? Estão com uma campanha e tem uma tabelinha lá de 1 a 100, não é isso? E aqueles quadrinhos de 1 a 100 correspondem ao seguinte, cada quadrinho com um valor corresponde a um valor de uma oferta, ou seja, se você marcou o quadrinho 2, você vai dar uma oferta de R$2. Se você marcar de 100, você vai dar de R$100. Eu gostaria tanto de ajudar. Dê R$1, você está ajudando, entendeu? Então, é com pouco. Então, a gente pode ajudar, mas, às vezes, somos levados a pensar que se tivéssemos mais... Irmãos, esse pouco, aí eu volto de novo para essa questão desse pouco, ele tem a ver com a intenção do nosso coração, o desejo do nosso coração de servir. Às vezes as pessoas pensam assim, porque se eu fosse pastor, ou se eu tivesse um cargo, ou se eu tivesse uma responsabilidade na igreja, eu faria. Não, você não faria. A revelação clara é o seu estado de inércia. O reconhecimento do ministério vem pelo fruto do serviço. Quando eu e a Ori chegou ao ministério pastoral, a gente já exercia pastoreio antes. A gente era pastor antes de alguém colocar a mão sobre nós ou ministrar, né, a transferência lá. A gente já fazia, a gente já pastoreava. E aquilo chamou a atenção dos líderes e falou, não, vocês já são pastores. Então, nós só vamos afirmar e confirmar isso, e foi feito. Então, as coisas acontecem desse modo. Quando eu comecei no Evangelho, olhando num aspecto natural, nesse tempo natural nosso, foi uma coisa muito rápida. 95, conversão. 97, liderança da igreja. Já estava na liderança da igreja em 97, 2 anos. Por que isso? Consciência de serviço. Então, era para pegar uma escada, a gente pegava a escada. Era para limpar a cadeira, a gente limpava a cadeira. Limpar a banheira, não fazia por ninguém. O Senhor tinha colocado no meu coração e eu queria servir ao Senhor. E a gente fazia pelo Senhor. Tanto é que, quando a gente é chamado para liderança, a gente fica surpreso, porque ele não estava fazendo por isso. Né? Ou seja, tinha alguém olhando a gente, né? Tinha alguém observando nossas atitudes. E aquilo ali chamou a atenção para que a gente fosse colocado para servir. Saindo um pouco desse aspecto do ministério, falando um pouco mais preciso ainda, de forma mais pessoal, uma certa vez, alguns anos atrás, de 3 a 4 anos atrás, se não tiver um pouquinho mais, eu lembro que eu expliquei para as pessoas uma certa vez que a revelação de tudo que você faz, ela revela estado seu. Exemplo, uma certa vez, eu lembro que o irmão me procurou, eu falei assim, se você vai na casa da pessoa, abre o guarda-roupa dela, está todo bagunçado, ali já é um reflexo interno dela, não é um reflexo de organização fora, é de dentro. Aí eu lembro que a irmã me procurou, mas aí eu lembro que nessa ministração, 3, 4 anos atrás, uma irmã me procurou e falou, irmão, isso é sério? Eu falei, é muito sério, irmã. Então eu sou desorganizada? Eu falei, não só naturalmente, como espiritualmente. Não, olha só, e eu falei, se você não cuidar disso, vai ter um problema sério. Está afastada de Jesus hoje. Não estava falando de brincadeira, não. É geral. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, que talvez seja um agravo à maioria de vocês, ou até os que também não estão aqui. Um problema que a gente tem, que prejudica a gente, nessas revelações que a gente está falando aqui, é a falta de disciplina. Se você não tem disciplina nas suas coisas, você não vai ter disciplina com o Senhor. Graça para que você possa crescer. E você vai falar o quê? Porque eu pedi para vocês repetirem uma palavra comigo. Depois de muito tempo. Não foi isso que eu falei com vocês? Jesus vai voltar. Você fez o quê? Senhor, você não sabe. A correria do dia. Mas a gente lê um salmo. No início de tudo aqui a gente lê um salmo. Qual foi o salmo que a gente leu? 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão. Não foi isso que a gente falou? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão. Será que o que eu estou fazendo e você não está sendo em vão?
Porque precisa dele. Precisa dele. A correria do dia a dia existe, é real, mas tem que ser feita pela graça do Senhor e pela força do Senhor. Buscar em primeiro lugar o quê? Lá em casa é uma agonia para levar os meus filhos à disciplina. Por quê? Porque levanta de manhã cedo e pega esse trem aqui. Vai estar fazendo o que com isso? Não, larga isso aí e vem para cá. Então, a gente está nesse esforço, colocando eles nessa disciplina. Aí, quando chega, às vezes, do colégio, liga a TV, senta, está fazendo o que aí? Não, porque já leu? Leia. Primeira coisa. Uma vez a gente falou sobre isso. Acorda de manhã, quer saber notícias. Aí liga a televisão, matou 10, matou 4, morreu 5. Que edificação, pelo amor de Deus. Lê a palavra. Você vai ver vida na palavra. Vai ter alimento. E é muito melhor. Então, isso aqui precisa, é trabalho, precisa utilizar, mas deixa isso aqui em segundo plano, lê a palavra. Hoje eu acordei 3h30. 3h30. Estava um pouco preocupado. A preocupação foi com a Lana, que a gente colocou um beliche ontem, a Lana, quero dormir em cima. Aí eu botei a Lana em cima. Aí 3h30 eu falei, meu pai, deixa eu ver como é que está lá, meu senhor. Você está ainda no beliche, já está no chão. Aí fui lá, quando eu vi dormindo direitinho, eu falei, glória a Deus. Aí ia deitar, eu falei, deixa eu parar aqui um pouco. Aí tudo escuro, eu fiquei lá conversando com o Senhor, meditando algumas coisas com o Senhor. Aí veio uma preocupação no meu coração em relação a alguma coisa que eu tenho orado ao Senhor. Aí eu falei, Senhor, que essa preocupação não me roube a confiança que eu tenho em Ti. Aí quando eu falei isso, me veio um versículo na mente. Aí, Números, capítulo 13. Aí eu abri a Bíblia, aí eu tive que acender a luz, aí não teve jeito. Aí acendi a luz. Números capítulo 13. E aí, o Números capítulo 13 estava falando daquele momento que o povo foi ver a terra prometida, tal, e voltou. Mas o versículo que estava na minha mente foi aquele que Josué diz ao povo, se você for fiel, se nós formos fiéis, se o Senhor se agradar de nós, aí pronto, aí fica ali, aleluia, se o Senhor se agradar de mim, vai ser maravilha. Então, simplesmente, e ali viajando com o Senhor, aí já era 4 horas da manhã, aí ele acorda, meu Deus, você não dormiu não? Eu falei, dormi, minha filha, eu dormi, levantei um pouquinho mais cedo. Mas foi bom. E ali foi tão gostoso. Aí eu fui deitar. Falei, eu vou deitar mais um pouquinho, dar uma cochilada. Aí, Auri, tem um tempão que a gente não ora junto, né, amor? Eu falei, verdade, amor. Aí eu perguntei, tá acordada? Tô. Vamos orar. Aí oramos. Depois voltei a dormir. Quando foi de manhã, amor, a gente orou ou estava sonhando? A gente orou mesmo. Estava acordado, né? Mas temos que prestar atenção nessas coisas pequenas. Essas coisas pequenas, elas vão definir a nossa permanência no Senhor ou não. E essa palavra disciplina é a palavra certa. Irmãos, a organização das nossas coisas, a organização das nossas casas, inclui a organização mental. Olha o que eu estou falando para vocês. Eu cheguei aqui para vocês e disse, o que nós falamos domingo passado. Há uma organização aqui está organizado. Eu sei onde eu comecei, os textos que eu falei e sei como eu terminei. Está tudo estruturado e organizado. Eu gosto das minhas coisas organizadas. Lá em casa tem uma divisão. Par de Jacques, par de Auri. E eu sou chato. Você achou isso aonde? Bota no mesmo lugar que tu achou. Porque você vai precisar depois, você acha. Então, a gente está o tempo todo lá. Lá em casa é um desafio. Meu Deus, peguei brinco. Aí eu falo, não quero nem saber, não uso brinco. Porque se tem a caixinha do brinco, tem que voltar e botar na caixinha do brinco. Tem que botar as coisas, porque você sabe onde as coisas estão. Você acha. Então, mas isso parece brincadeira, não parece? Não parece uma coisa alheia? Mas isso reflete a organização na sua mente. Por isso que quando você, com a mente desorganizada, não adianta ter disciplina, porque você não vai ter disciplina. Se você é organizado, você... rapaz, isso aqui tem aqui. Olha como está organizado. Gente, isso se treina.
Isso se exercita. E é preciso para que possamos ser fiéis no pouco. E quando você é fiel nesse pouco, na sua casa, no seu guarda-roupa, nas suas coisinhas, o Senhor vai te colocar sobre muito. Como é que o Senhor vai mandar você arrumar a igreja se você não sabe fazer nada? Tudo desorganizado. Não tem como, irmãos. Tem que estar tudo no seu ponto. Homens que muitas vezes eles têm... Poxa, eu tenho que ministrar hoje. Mas o pastor está tão amarrotado em tantas coisas que ele está lá falando porque ele tem a obrigação de falar. Tem que entender. A palavra tem que... O Wilton falou uma coisa, o Wilton pegou sexta-feira na igrejinha aqui. Rapaz, você precisa ver como o Wilton estava. Mas tudo bem. Mas o Wilton falou uma coisa interessante nesse dia, né? Quer dizer, várias coisas interessantes, mas o Wilton falou uma coisa interessante, ó. Tudo que o Wilton falou foi interessante, logicamente. Mas teve um ponto que foi bem interessante, que até é conhecido nosso, que ele diz assim: se a palavra não mexer com você primeiro, não adianta. Então, o que eu estou falando para vocês aqui, quando eu disse para vocês, semana passada eu falei, irmãos, semana que vem vou falar de algo mais pessoal. Então, eu passei a semana toda meditando nisso, revendo pontos, analisando, revendo minha vida, revendo situações. Né? E você entender, quando foi já que você precisou aprender que você precisava ser organizado? Eu tinha 15 anos de idade. Tinha 15 anos de idade. Por que eu precisei ser organizado? Porque eu não sabia estudar. Eu não sabia estudar. E eu queria estudar tudo de vez. E tinha hora que eu ficava com a cabeça tão cheia, tão abafado, que eu precisava gritar. Eu tinha que sair pelo lugar e falar... Ah! Mas era, gente. Eu precisava sair no lugar e gritar, porque eu estava tão cheio, e a ponto de explodir. Parecia que eu ia ficar louco. E aí eu lembro que uma psicopedagoga citou comigo e falou, você precisa se organizar. E eu vou passar para você, por isso que quando você mostrou aquilo para mim, foi algo que ela falou, eu vou lhe passar um horário de estudo. E ela sentou comigo e mostrou, ó, você tem aula segunda de quê? Matemática, física e química. Quando chegar à tarde, você separa 1 hora para matemática, 1 hora para física, 1 hora para química. Depois desse horário, você descansa, você faz o seu tempo. Depois desse tempo, você fica ali para fazer outras coisas. Aí você faz isso, e quando chegar em véspera de prova, você não vai precisar se acabar, você vai revisar. Aquilo foi para mim. Eu ia ficar louco, porque no meu interesse de querer estudar, de querer saber, de querer tirar boas notas, eu não sabia. E ali comecei a me organizar. E ali eu comecei a ter uma prática de estudo. Então, não precisa ficar, meu Deus, e agora? Amanhã tem física? Não, eu já tinha estudado, porque dentro daquilo que ela passou, e ali eu comecei a me organizar. Então, para mim, foi algo que começou a organizar a minha vida. Então, quando vem para a igreja, é a mesma coisa. Agora você começa a montar os seus pontos. Claro que a gente começa com a maturidade, melhorar, porque se a gente ficar sistemático demais, também dá problema. Mas a gente tem que ter o quê? A flexibilidade. Então, qual é a flexibilidade? Porque quando eu vinha nesse esquema de mapa, então eu falava, 6 horas, às 8, eu estou na palavra. Mas tem situações que não acontecem, que não permitem. Então eu comecei a entender o seguinte, eu preciso ser flexível. Eu preciso de 2 horas de oração e 2 horas de leitura. Então, beleza. Esse tempo aqui eu vou reservar isso aqui. Então, eu vou buscar agitar tudo. E se por um acaso acontecer alguma coisa, eu vou repor esse tempo em tal hora. Então, a gente fazia isso, porque tinha o quê? A flexibilidade. A gente conheceu uma pessoa que ela orava 3 horas da manhã. E essa pessoa, congregava outro local e nos indicaram, falou, conversa com o meu pastor, tal. E a gente vai conversar com essa pessoa. E a irmã estava lá passando mal. O que foi, minha irmã? Eu não consigo orar. Eu não consigo orar, irmã? O que está acontecendo? Por que não consegue orar? Me fala um pouco do seu tempo de oração. Pastor, eu oro 3 horas da manhã. Só que eu não estou conseguindo acordar 3 horas da manhã, não consigo mais orar. Eu falei, calma, vamos devagar, peraí. A irmã faz o quê? Sou babá. Oh, meu Deus do céu. Eu já pensei, a mulher passa o dia todo, que já não era uma jovenzinha, correndo atrás de menino, e quer acordar 3 horas de manhã para orar, não vai dar certo. E era o diabo que não estava deixando ela orar, coitada. O diabo estava lá perturbando, que ela estava dormindo até demais. Eu falei, minha irmã, a senhora está o dia todo correndo atrás de criança. O seu corpo está cansado, o seu corpo não vai corresponder. A irmã sai para trabalhar que hora? 7 horas da manhã. Então faz assim, levanta às 5.
Aí a senhora fica, eu nem pensei nisso. Por que pareça, parece uma coisa absurda, mas foi. Deus é bom. Você entende? Só fez ajudar ela a se organizar. Outro ponto, irmã, como é que a irmã lê a Bíblia? Eu abro e leio e falo, minha filha. Porque um simples horário dela deixa ela tão... Aí eu falei, não faça isso não, você tem que pegar um livro. Você vai pegar o livro de João. Você vai pegar João e vai ler o mês todo, tá bom? Sequencialmente. E vamos conversando sobre João. Não sei se eu piorei a vida. O pastor está falando um bocado de coisa errada, irmão. Eu fui olhar na Bíblia, está tudo errado. Eu falei, oi, Jesus. Foi bom para ela, né? Ao menos os olhos dela abriram. Porque assim, as pessoas pegam a palavra e querem falar que é difícil. Então, irmãos, que o Senhor possa ampliar. Tem muito mais coisa que eu poderia falar para vocês, mas acho que já é bom. Estou dizendo que é fácil. É uma questão de disciplina. A gente precisa fazer um texto que eu trouxe para os irmãos ontem, que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 25 em diante. Ele esmurrava o corpo dele, ele sujeitava o corpo dele. É fácil isso, irmão? Jesus diz o quê? Se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Assim mesmo. Não quero, mas você vai fazer, descarado. Estou falando do corpo, viu? Né? O corpo é descarado mesmo. É para o povo entender agora. Né, irmão? Daqui a pouco pensa, misericórdia, tem um lá. Né? Mas que Deus que nos ajude, irmãos. Tudo que você faz nesse mundo natural há um reflexo espiritual. Porque nada que acontece nesse mundo físico aqui é real. A gente está em sonhos aqui, viu? Aqui, depois eu explico isso outro dia. Mas quando você acordar, você fala, é verdade o que ele disse. Vamos acordar logo agora que é melhor. Amém? Vamos orar, vamos agradecer, vamos pedir ao Senhor que traga a revelação e vamos para a ceia. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo. Eu oro para que o Senhor nos conceda força para organizarmos tudo que o Senhor colocou em nossas mãos. Organizar o tempo, organizar o talento, organizar os recursos, organizar nossas vidas. Nós devemos nos disciplinar. Eu sei que é luta, eu sei que às vezes o costume que temos nos atrapalha, mas o Senhor é poderoso, é bom e há de nos ajudar a prevalecer. Dessa forma eu sei que teremos uma vida espiritual mais estabilizada, mais organizada, ficaremos de pé diante de Ti e honraremos o Teu nome de quer que formos. Assim eu te louvo, eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.